havia falado através da vida de Daniel tem acontecido. A ciência tem se multiplicado de uma maneira assustadora. E, por outro lado, nós vemos também que as pessoas dentro da igreja, elas também, muitos não têm conseguido crescer, não têm conseguido viver e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Mas eu falei tudo isso aqui para vocês, queridos, para dizer exatamente isso. Por quê que algumas pessoas, elas são abençoadas e outras não? Você vai falar, mas o que tem a ver esses vídeos com aquilo que nós estamos falando? Tem tudo a ver. Porque Daniel, ele recebeu uma revelação. E essa revelação, ela não veio na vida de Daniel por acaso. Não foi simplesmente um estalar de dedos e a revelação ela veio a Daniel. Não. Houve um processo, por que Daniel, ele recebeu essa revelação. Mas voltando um pouco mais para trás aqui, quando a arca de Israel, ela foi tomada ali em 1 Samuel, capítulo de número 6, a arca, ela foi tomada pelos filisteus, e ela foi colocada na casa de Dagom. Dagom era o rei, o deus dos filisteus. E quando chegou no outro dia, Dagom estava prostrado diante da arca, ou seja, ele caiu, a estátua de Dagom caiu sozinho. E aí eles levantaram a estátua. Quando foi o outro dia, a estátua estava novamente caída, prostrada diante da arca do Senhor. E ali eles falaram, o que nós vamos fazer? Vamos tirar a arca da casa de Dagom. E ali, querido, o povo começou a ter tumores. O povo começou ali por causa da presença da arca, por falta de reverência, porque eles não eram o povo de Deus, não eram o povo escolhido de Deus, mas eles tomaram a arca que representava a presença de Deus, eles começaram a ter problemas. E isso mostra que quando uma pessoa, ela quer estar na presença de Deus, e de uma maneira incorreta, ela começa a ter problemas e dificuldades. Às vezes você pergunta assim, por que algumas pessoas, elas vão para a igreja, e elas estão piores do que quando estavam no mundo? Justamente por causa disso. Porque para você estar dentro da igreja, na presença do Senhor, você precisa mudar. Precisa haver uma mudança na sua vida, você precisa se consagrar ao Senhor, você precisa buscar ao Senhor de uma maneira intensa, de uma maneira totalmente diferente daquilo que é o padrão do mundo. E muitas pessoas, elas não conseguem entender isso. E os filisteus começaram a ter hemorroidas, os filisteus começaram a ter muitos problemas, ratos, pragas, coisas horríveis começaram a acontecer ali com os filisteus, porque eles tomaram a arca da aliança, aquilo que era o símbolo da presença de Deus para Israel. Foi uma permissão de Deus? Sim, foi uma permissão de Deus. Deus permitiu que numa guerra, por causa do pecado de Israel, a arca fosse tomada, que eles perdessem, os israelitas perdessem a arca. E ali eles pegaram a arca e levaram depois para a casa de Abinadab, para nós encurtarmos um pouco a história. E ali no capítulo de número 7 de 1 Samuel, você vê que eles consagraram Eleazar, para cuidar da arca. Então, ele ficou por um período ali de 20 anos cuidando da arca. E nesse período é óbvio que ele deve ter aprendido o que era a arca, ele deve ter sido ensinado a respeito da arca. Então não foi algo, simplesmente, você cuida disso aí, não. Mas o que aconteceu? Nesse período ele deve ter cuidado da arca, só que com o passar do tempo ele começou a se acostumar com a presença da arca na sua casa. E é exatamente aí algo muito perigoso na nossa vida. Às vezes, querido, nós nos acostumamos com a presença de Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, você ser crente, você ser cristão, você se acostuma a entrar na igreja, você se acostuma, muitas vezes, para quem trabalha, a estar no altar, a tocar, a cantar, se torna uma coisa normal. Só que na presença do nosso Deus, nada pode ser normal. Tudo tem que ser sobrenatural. Tudo na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela diz que a cada dia nós vivemos em novidade de vida. O que é a novidade de vida? Cada dia você vive uma coisa nova com o Senhor.
é diferente da religião. A religião é aquela coisa marcada, todos os dias a mesma coisa, você entra, né? Eu não sei se tem algum católico aqui, mas até hoje, se eu vou numa missa, eu sei exatamente todos os passos lá da missa. Por quê? Porque é algo que é, né, a liturgia até hoje, já faz muitos anos, eu acho que já faz uns 30 anos que eu não entro numa igreja católica, mas eu lembro até das palavras. Outro dia fui na padaria, estava lá, né, a missa, e aí cada palavra que ele falava lá era como se eu estivesse, né, recitando aquilo ali, porque vira uma rotina. Mas na presença do nosso Deus não pode ser assim. Na presença do nosso Deus você não pode se acostumar com a presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa ser renovada no teu dia a dia, na sua convivência com o Senhor. Eu tenho tido, como eu disse aqui, aliás, como a minha esposa disse aqui, o Senhor tem mudado a minha vida de uma maneira sobrenatural. Eu me converti na Renascer, e eu aprendi muitas coisas lá, o Senhor me ensinou muitas coisas, eu cresci lá dentro. E como ela disse aqui, ela disse algo muito interessante, que não era a minha vontade estar aqui na igreja, não era a minha vontade. Mas o Senhor, de uma forma, me trouxe para cá, e eu cresci aqui também, né? Porque o Senhor, Ele diz que aquele que está ligado na videira, esse dá fruto. Querido, você quando está ligado na videira, onde você estiver, você vai dar fruto, você vai frutificar. Porque aquele que dá fruto é o Senhor que faz com que nós damos fruto. E aquilo que ela falou aqui é algo real, é algo verdadeiro. E eu não queria estar aqui, mas por uma série de fatores e circunstâncias, até mesmo por uma questão financeira, né, porque eu estava desempregado, e eu vim para cá, e no fim eu acabei ficando, o Senhor acabou trabalhando na minha vida, de uma maneira sobrenatural, além do que eu imaginava. O Senhor me deu uma família, o Senhor me abençoou, o Senhor abriu portas para mim, e hoje eu posso dizer que eu tenho experimentado a presença do Senhor de uma maneira sobrenatural. E aquilo que eu falei hoje, quando eu estava orando, eu gosto muito de orar com a minha esposa. Eu quero dizer para você, você que é marido, você que tem aí, né, o seu cônjuge, ore junto com ele. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você. Você vai ver que Deus, Ele tem muito para acrescentar na vida de vocês, e isso tem acontecido comigo. E quando eu vou orar com ela, parece que é até algo diferente, e realmente é algo diferente, né? Eu sei que ela é bonita, e eu amo muito a vida dela, eu amo muito ela, né? E é algo, querido, que Deus, Ele faz de uma maneira sobrenatural, porque quando eu vou orar junto com ela, o Senhor me dá palavras que Ele não me dá quando eu estou sozinho, algo realmente sobrenatural. E eu estava realmente, esses dias atrás, eu tenho orado, tenho buscado, falado muito para o Senhor me dá sabedoria. Me dá sabedoria aí para lidar com ela, para lidar com situações que muitas vezes surgem, porque um casamento, né, às vezes as pessoas falam assim, casamento é tudo um conto de fadas. Não, é claro que não, de vez em quando panela voa em casa, quer dizer, brincadeira, tá? Ela não faz isso não, tá bom? Não, querido, de vez em quando a gente tem problemas, né? Todo mundo sabe o quanto mulher é uma bênção, né? Gosta de falar que só Deus, né? Amém, tá brincando. Queridos, existe algo de especial nisso, porque a palavra do Senhor, ela diz que é melhor ser dois do que ser um. E quando eu vou orar com ela, o Senhor me dá palavras, e eu estava falando algo realmente. Falei, Senhor, obrigado, porque eu tenho aprendido muito com ela tem me ensinado muito, e ela tem me ensinado. Você vai falar, mas pastor, não é o contrário? Não é o Senhor que tem que ensinar ela? É verdade, e realmente isso também tem acontecido, porque muitas e muitas coisas ela pergunta para mim, como é que é tal coisa? O que é tal coisa? Eu ensino ela também. Então esse ensino tem sido recíproco, tanto da minha parte quanto da parte dela, e isso tem sido bênção nas nossas vidas. Então, o trabalhar de Deus na nossa vida, ele vem de uma intimidade e comunhão com Deus.
E hoje o Senhor, ele falava profundamente a respeito disso, que a família, ela é a representação de uma aliança, e essa aliança, ela tem que ser não somente física, mas também espiritual, porque a palavra do Senhor, ela diz que quando você se une com a sua mulher, você se torna uma só carne com ele. Quando Deus, ele olha lá de cima, ele não vê duas pessoas, mas ele vê uma pessoa. Deus, ele não vê um homem, ele não vê uma mulher, mas ele vê duas pessoas. Não, ele vê uma só. É exatamente isso. Você que é casado, quando Deus, ele olha lá de cima, ele vê isso. E como igreja também, como igreja, ele não vê, não olha para mim e me vê o pastor, ele olha para a igreja e vê todos nós como um só corpo. Deus, ele quer nos abençoar da mesma forma, a mesma bênção, a mesma unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, o Senhor, ele quer derramar sobre a vida de todos aqueles que estão aqui. O Senhor, ele tem isso para as nossas vidas. Mas é interessante, por que alguns recebem e outros não? Foi o caso de Obed-edom e Abinadab. Uma arca na casa de Obed-edom, durante 3 meses, mudou toda a história dele. Toda a história dele foi transformada por causa simplesmente de algo que nós vemos o resultado na vida dele, de que ele simplesmente começou a reverenciar, ele começou a ter respeito pela presença do Senhor. E quando você começa a ter, quando você tem respeito, quando você começa a dar o devido valor à presença do Senhor, a sua vida, ela muda. Mas será que é o desejo de Deus que todos sejam abençoados? Será que é o desejo de Deus que todos os homens se salvem? Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 4. Olha só o que diz esse texto, 1 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 4. 1 Timóteo 2, 4. Todos encontraram? Amém? Diz assim, olha só, esse é o desejo de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? Que verdade? Que o homem, por causa do pecado, ele está condenado. Por causa do pecado, ele está condenado ao inferno. Mas também, por causa de Jesus, esse mesmo homem pode ser salvo. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele pode ser salvo. Querido, hoje, ninguém mais na face da terra vai ser condenado por adultério. Ninguém mais na face da terra vai ser condenado por homicídio. Ninguém mais na face da terra vai ser condenado por roubo. Ninguém mais na face da terra vai ser condenado por praticar o mal, por drogas, por nada. As pessoas só vão ser condenadas por um único pecado, o de negar Jesus. O de negar Jesus. Não existe mais, porque quando uma pessoa, ela é condenada por alguma coisa, ela não pode ser culpada 2 vezes pelo mesmo crime. Se hoje você vai preso, condenado, julgado, condenado por um crime, 10 anos de prisão, depois de 10 anos você é solto, e a polícia te pega lá na rua, lá, falou, vem cá, você cometeu um crime, vai lá. Não, isso não acontece. Você pagou, fechou os 10 anos, ok. Você está livre daquele crime. Você pagou por aquele crime que você devia. E foi exatamente o que Jesus, ele fez por todos os nossos pecados. Jesus, ele pagou o preço, aquilo que era para nós estarmos na cruz. Jesus pagou o preço por nós.
Então ninguém mais vai ser condenado pelo pecado. Por quê? O pecado hoje que vai levar as pessoas ao inferno é o de negar a Jesus. É o de negar a Jesus. Abra a sua Bíblia lá em João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Olha só o que diz, João 3, versículo de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não será condenado. Quem nele crê, não é condenado. Mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então ninguém mais vai ser condenado por adultério, ninguém mais vai ser condenado por coisa alguma, mas só o único pecado que pesa sobre a humanidade é o de não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o único pecado. Agora, essa verdade, a verdade de que Jesus ele veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. O que acontece na verdade na nossa vida é exatamente isso. Você crê em Jesus, acreditar em Jesus é que pode mudar e transformar a tua vida. Eu disse aqui no domingo passado que a arca do Senhor, ela não existe mais, mas ela foi substituída pela presença de Jesus na nossa vida. Então, quando você recebe Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, o que acontece? Você passa a ter a presença de Deus e a sua vida começa a ser transformada. Atos 3,19 está escrito assim: arrependei-vos, para que sejais cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais cancelados os vossos pecados, e venha os tempos de refrigério pela presença do Cristo. Ou seja, a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, começa a vir sobre a sua vida um tempo de refrigério. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. A partir do momento que você tem Jesus, você começa a ter alguém para te ajudar. Você começa a ter alguém para te auxiliar. Você começa a ter alguém que ele luta por você, porque a Bíblia ela diz que o Senhor ele luta as nossas pelejas. Quando nós choramos, o Espírito Santo chora conosco. Quando nós passamos dificuldades, ele passa junto conosco. Ou seja, você passa a ter alguém que verdadeiramente te ajuda. Você passa a ter alguém do teu lado, a lutar junto com você as mesmas lutas e as mesmas batalhas. E eu quero dizer para você que é exatamente essa verdade que o Senhor ele quer manifesta na minha e na sua vida. Então, quando você recebe Jesus, quando você entrega a sua vida para Ele, Ele começa a trabalhar na tua vida. Aí acontece o que aconteceu ali na vida de Obed-edom. Você começa a ser abençoado em tudo que você faz. Querido, Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida. Eu antes de eu ser cristão, eu sei que isso, muitas vezes, para algumas pessoas não significa nada, mas a Bíblia diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Eu antes de ser cristão, eu enfrentei muitas lutas, muitas dificuldades. Eu nunca soube na minha vida o que era prosperidade. Eu nunca soube na minha vida o que era ter uma vida em paz, uma vida calma, uma vida tranquila, eu não soube. Mas depois que a minha vida, ela foi entregue para o Senhor passou a trabalhar, o Senhor passou a mudar a minha história, o Senhor passou a transformar a minha vida. Mas eu quero dizer algo para você também, muito interessante.
daquilo que o Senhor Ele pode mudar, Ele pode fazer e transformar na tua vida. Vamos voltar lá para Daniel, capítulo de número 12, vamos voltar lá. Aqui diz algo muito interessante, Daniel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 3. Glória a Deus, diz assim, a partir do versículo de número 3 diz assim, 12, Daniel 12, 3 diz assim, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui é uma promessa, aqui é uma promessa do Senhor para a minha e para a tua vida. Os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você trabalha, quando você faz algo em prol do Evangelho, você vai resplandecer como a justiça, você vai ser como as estrelas. Você que muitas vezes não consegue entender, eu estou trabalhando na igreja, eu estou abrindo a minha casa para receber a arca, para que os irmãos possam se reunir, porque há uma célula na minha casa. Aqui é uma promessa para você. Foi exatamente isso que mudou na vida de Obed-edom. Obed-edom, quando ele abriu a casa dele para receber a arca, a vida dele foi transformada, porque o Senhor, Ele sabe que os que forem sábios, quem é o sábio? O sábio, a palavra de Deus, ela diz que sábio é aquele que ganha almas. A palavra do Senhor, ela diz que sábio é aquele, não é aquele que prega. O sábio não é aquele que está aqui no altar pregando, tocando, cantando, não. A Bíblia diz que o sábio é aquele que ganha almas. E esse que ganha almas, dizem, os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E o que a muitos conduzirem com a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Deus tem uma mudança de história para você. Você que quer receber, você que deseja receber a presença do Senhor na sua vida, tanto aquele que quer abrir a sua casa para receber a arca do Senhor, como aquele que quer deixar Jesus entrar na sua vida, porque primeiro Jesus ele entra na minha vida, depois as outras coisas são transformadas. Quando você tem esse desejo, e você quer deixar isso acontecer, o que vai mudar na sua vida? Você vai passar a ser uma pessoa de destaque, você vai passar a ser uma pessoa mudada, transformada. Queridos, a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, Ele pega aquele que está no pó, o pobre, e o faz-o assentar sobre os príncipes dessa terra. Aconteceu algo muito interessante comigo. Eu trabalhei numa empresa, e essa empresa, ela prestava serviço para o Itaú. E houve um concurso lá nessa empresa, e foi um pouco antes de eu ser ungido pastor. E quando eu entrei nessa empresa, aconteceu algo sobrenatural. Eu trabalhei 2 meses, com 3 meses, eu já havia sido promovido. E uma das coisas que aconteceu, houve um concurso lá, a respeito lá do Banco Itaú. E nesse concurso eu ganhei, eu fui lá em primeiro lugar. E aí eu gravei um vídeo lá para o Itaú, para a diretoria lá do Itaú. E aí passou um determinado período, eu estava lá na empresa, e aí me levaram, lá na Conceição, lá onde é a base lá do Itaú, e naquela época estava o Olavo Setúbal, ainda estava vivo. E aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, um dos diretores lá falou para mim assim: rapaz, eu vi você lá em Fortaleza. Eu falei: o que eu estava fazendo lá? Eu não estava lá em Fortaleza. Aí ele explicou que foi do vídeo, E eu falei: meu Deus do céu, eu fiquei com medo. Eu falei: Senhor, olha só onde o Senhor está me levando, aonde o Senhor tem me colocado,
aonde o Senhor tem mudado, onde o Senhor tem transformado a minha vida. Neste ano, o ano passado, aliás, nós estávamos na Igreja da Paz aqui em Barueri, numa conferência, e a Igreja da Paz lá em Barueri é uma igreja onde tem, se eu não me engano, mais de 5 mil membros lá na igreja. E aí nós temos frequentado lá, e aí numa conferência, numa dada conferência também, o pastor, né, falou lá, eu quero falar com o pastor Ataíde. Irmãos, eles me levaram lá para uma sala lá de reunião, né, eu e a Cida. E quando eu olhei aquela mesa lá, não pela comida, né, aqueles pastores, eu comecei a falar, Senhor, como o Senhor, Ele pega realmente alguém pequeno e o leva para lugares altos. O Senhor, Ele muda, o Senhor, Ele transforma. Talvez hoje você está aqui e não consiga entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu quero dizer algo para você, que foi exatamente o que aconteceu com Obed-edom. Receba a presença de Jesus na tua vida, porque quem pode mudar, quem pode transformar a tua vida é Ele, e Ele tem poder para fazer isso. E se hoje você deixar, se hoje você permitir, Deus vai mudar a tua história. Queridos, uns dias atrás também, uns dias não, né? Uns dias é uma maneira de dizer. Eu recebi um convite aqui também na igreja, hoje ele é major, né, Gilvan? O Franciscão lá é major, né? E nos convidando aqui os pastores da região, para ir aqui na escola de soldados aqui da Polícia Militar. E eu cheguei lá e eles nos receberam com honras. Eu falei, Senhor, eu não mereço tudo isso. Aí nós estivemos lá junto com o pessoal ali, com a cúpula da corporação aqui da região. E eu falei, Senhor, como o Senhor honra aqueles que buscam a tua face. Deus, Ele está dizendo para você nesta noite, você que entrou aqui, talvez você esteja enfrentando lutas. Querido, eu não tenho poder para mudar a tua vida, mas aquele que está aqui, ele tem poder. Talvez você entrou aqui nesta noite com o teu casamento, sem solução aos teus olhos, mas Deus, Ele pode mudar a história do teu casamento, Deus, Ele pode mudar a história da tua casa, da tua família, e te dar uma nova vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós finalizarmos, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Salmo, capítulo de número 18. Olha só, como o que diz a palavra do Senhor, Salmo capítulo de número 18, versículo de número 25. 2 homens, 2 verdades. Na vida de um, a arca foi bênção, e na vida do outro ela não foi bênção. Por quê? Porque um se abriu e o outro não. E aqui no Salmo 18, versículo de número 25, diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os puros, mas é inimigo dos que são maus. Olha só, nessa versão aqui, volta para o versículo de número 25 aí para mim, querida. Olha só, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Versículo 26, ao puro te revelas puro, mas para o perverso reages ao duro. E o que isso quer dizer? Tem pessoas que elas entram na igreja e elas são duras para com Deus. Não, eu não vou, eu não faço, eu não quero, eu não desejo, eu não posso. E aí quando a pessoa vai buscar a bênção, ela não recebe. Por quê? Porque ela está sendo dura. E Deus, Ele também trata com dureza aqueles que são duros. Deus, Ele trata com firmeza com aqueles que também são firmes. Nós precisamos ser pessoas abertas.
deixar Deus trabalhar, deixa Deus, fecha teus olhos, deixa Deus conduzir a tua vida, e você vai ver como as coisas vão começar a mudar diante dos teus olhos. Eu ouvi uma frase muito interessante, né? A vida é dura para quem é mole. Tem pessoas que ela dizem assim, não, a vida é dura para quem é mole. Vai num emprego, entra numa empresa, e seja uma pessoa fechada para você ver. Seja uma pessoa que você, não, meu horário de trabalho é das 8 às 5, não faço nenhum minuto a mais, nenhum minuto a menos, você vai embora. Mas se você for uma pessoa que o patrão chega para você, fala, dá para você entrar 10 minutinhos mais cedo amanhã? Opa, estou aqui, chefe. Ou dá para você segurar aí, ficar mais 10 minutinhos para mim aí? Estou aqui, chefe. Você sabe o que vai acontecer quando tiver uma promoção? Sabe quem que vai ser a primeira pessoa a ser promovida? Você. Querido, quando você se mostra duro, todo mundo vai se mostrar duro para você. Quando você se mostra uma pessoa maleável, todo mundo vai se mostrar maleável para você. O problema é que nós queremos tratar as pessoas com a dureza do nosso coração. Isso não funciona com as pessoas e nem com Deus. Não funciona com Deus. Você tem que ser uma pessoa aberta para o trabalhar de Deus. E quando você é uma pessoa aberta para o trabalhar de Deus, Deus também se abre, porque diz nesse salmo, como nós lemos, para os puros, ele se mostra puro, mas ele é inimigo dos que são maus. Eu quero dizer para você hoje, se hoje você ouvides a voz do Senhor, não endureça o teu coração, deixe ele tocar, deixe ele mudar a tua vida, e você vai ver como vai haver transformação. Feche os teus olhos e abaixa a tua cabeça em nome de Jesus. Nesta noite, o Senhor, Ele quer mudar a história de pessoas aqui. Talvez você entrou aqui nesta noite e não sabe, e não consegue entender o que Deus pode mudar na tua história. Mas o Senhor está aqui nesta noite e Ele quer mudar a tua história. Eu quero perguntar aqui nesta noite, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer uma aliança com esse Deus que tem poder para mudar a tua história? Se você está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus, saia do teu lugar e venha aqui na frente, em nome do Senhor Jesus, porque é uma noite de mudança, é uma noite de transformação. Oh, aleluia, Senhor. Se coloque de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite, com os teus olhos fechados, com a tua cabeça baixada, eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite, será que você não tem sido duro demais para com o Senhor? Será que você não tem resistido demais para com o Senhor? Se você está aqui nesta noite, Deus Ele falou ao teu coração, você tem sido duro, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, e em nome do Senhor Jesus, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus tocar no teu casamento, deixa Deus mudar a tua história. Se você hoje, se o Senhor falou com você nesta palavra, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos